descobrir o plano de Deus e precisamos descobrir o tempo para poder tudo isso acontecer, irmão. Porque o tempo, irmão, do homem e de Deus é diferente. Existem dois tipos. Existe o tempo do homem, que é chamado de cronos. É o tempo contado, minutos, milénios de segundo, hora, mês, ano e milênios. É o tempo cronos, é o tempo do homem. Mas existe um tempo chamado de kairos, que é o tempo de Deus. E que muitas vezes nós nos perdemos nisso daí. Nós temos o plano, mas não sabemos o tempo. E nós precisamos saber o tempo de Deus, o tempo certo. Por que muitas vezes, irmão, você está vendo coisas acontecendo aí? Por exemplo, pessoas que desobreiram, pessoas que abrem igreja, pessoas que dizem que são apóstolos, que são profetas. Eles simplesmente, irmão, muitas vezes essas pessoas, elas são chamadas de Deus. Mas o que acontece? Elas não sabem qual é o seu tempo. Aleluia. Então, irmão, precisa descobrir o seu tempo. O tempo de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho vontade de ser pastor. Teve um dia que eu vi um homem dando um testemunho e ele disse: rapaz, tem gente que quer ser pastor, ser obreiro, ser isso, ser aquilo. Eu passei 5 anos para ser pastor. Ele se converteu, com 5 anos era pastor. Ele estava achando que estava ruim. Eu disse: não conhece as coisas, não. Não é desse jeito que acontece, não. Nós precisamos de amadurecimento. Sabe para quê? Para poder nós aprender, irmão, segurar as coisas que Deus nos entrega. Precisamos de amadurecimento de tempo. Um dia eu vi um cara dando um testemunho sobre a lagarta, quando ela vira um casulo. E ele disse que viu um casulo lá numa árvore. E todo dia ele ia para ver esse casulo. E chegava lá, estava do mesmo jeito. Ele ia de novo, estava do mesmo jeito. Aí ele perdeu a paciência. Disse: eu vou pegar esse casulo e vou furar com uma agulha aqui para ver se ele sai. Aí ele fez isso, irmão. Sabe por que o casulo virou? Nem virou uma borboleta, nem virou uma lagarta. Ficou meia-meia. Sabe por quê? Porque ele descobriu depois que aquele casulo, a força que ele fazia, irmão, dentro daquela casca que ele tem, era necessária para poder as coisas que tem neles, os nutrientes, essas coisas, amadurecesse para poder ele, aquele movimento que ele fazia com que ele amadurecesse para poder se tornar uma borboleta. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, como esse homem. Queremos as coisas, mas nós queremos as coisas para ontem. Irmãos, nós precisamos ter paciência. O Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então não sei qual é o teu propósito. Se você tem vontade de ser apóstolo, de ser profeta, de ser pastor, eu não sei. O que eu tenho para te dizer nessa noite é para você esperar o tempo de Deus. Irmãos, quem está na frente da igreja, irmão, Deus dá visão para eles. Não precisa você se apressar, não. Como aquele homem que pegou aquele casulo com a tesoura e cortou. Tem gente, irmão, que não sai da igreja. Sabe por causa de quê? Que sai da igreja porque ele não é consagrado. O pastor nem inventa, a pastora nem inventa, mas Deus dá. Para que você tem medo dessas coisas, irmão? Olha, se Deus quiser viajar, ele viaja no meio de uma multidão. Aleluia. Não precisa não, irmão, forçar a barra. Tem gente que pede o pastor para poder o pastor consagrar ele. Isso é uma tristeza. O que você vê aí no TikTok e nos outros meios de comunicação de igreja, de vários tipos que está tendo, é isso aí. Muitas vezes as pessoas, elas têm o chamado, mas não é o tempo. E tem hora que o pastor fica olhando e fica testando a pessoa. Como testou eu, como testou quem é obreiro, ele precisa testar. Então nós precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida. Propósito, plano e o tempo de Deus. Talvez você tenha um propósito, mas não tenha um plano e nem sabe o tempo. E muitas vezes você tem um plano, mas não tem nem o tempo, nem o propósito. Precisa essas 3 coisas trabalhar juntas, irmão, na nossa vida. Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na tua vida.
vida, mas precisa de um tempo para poder essa promessa se cumprir. Eu vou falar uma coisa para você. João Batista esperou 30 anos para começar seu ministério. Jesus esperou 30 anos para poder começar seu ministério. Moisés esperou 80 anos para poder ser usado por Deus. Imagina se fosse hoje, irmão. 80 anos, Moisés velhinho. Eu digo que ele pensava assim, rapaz, já passou do tempo. Deus não vai me usar mais não. Talvez você está bem assim. O pastor não está me vendo. Deus não está me vendo. Eu já estou ficando velho, eu já estou ficando gadado. Mas Deus está te vendo, irmão. Porque quando você, irmão, tem maturidade, as coisas, irmão, funcionam de outra forma. Você fala diferente. Você prega diferente. Você lê a Bíblia diferente. Você aconselha diferente. Porque você tem experiência. E o que Deus faz? Deus muitas vezes, irmão, Ele não entrega as coisas para nós como aquele filho pródigo de Lucas capítulo 15. Aquele homem quis a herança fora do tempo. Ele matou o pai para poder ter aquela herança. Porque a herança só podia ser dada para os filhos quando o pai morresse. E ele chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha herança, a minha parte da herança. Em outras palavras, o Senhor está morto para mim. Foi embora. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele foi e gastou tudo aquilo que ele recebeu, porque não tinha maturidade. Não tinha o tempo para poder amadurecer aquele filho pródigo, que muitas vezes nós estamos dessa forma. Pedimos muitas coisas para Deus. E Deus está olhando para você, está olhando para eu e dizendo: espera mais um pouco. Quando você tiver maturidade, eu te entrego. Você teria coragem de entregar o seu carro para o seu filho menor de idade dirigir? Tem não? Pois Deus é desse jeito. Tem gente, irmão, que é como o povo diz, barriga verde. Ele é barriga verde na igreja. Você acha que Deus vai colocar a pessoa? Paulo falou, não neófito para poder ser pastor. Deus vai entregar, irmão, uma igreja na mão de quem é barbeiro. Vai entregar um grupo da igreja na mão de uma nova pessoa que é crente agora, que se converteu hoje. Não entrega, irmão. Porque precisa de maturidade. Então entenda o propósito, entenda o plano e entenda o tempo de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.